A todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores aqui presentes, aos servidores que tornam possível essa reunião e a quem nos assiste. Pessoal, tenho vários assuntos para tratar hoje, vamos lá. Começando pela conquista que foi a insalubridade como emenda constitucional para os nossos agentes comunitários de saúde. Todos vocês que nos assistem sabem a função prioritária, primordial, que os agentes comunitários de saúde têm na atenção primária, que é a base da saúde pública desse país. E graças a uma emenda constitucional, uma emenda federal feita lá na Câmara, no Congresso, agora o piso salarial dos agentes comunitários será de 2 salários mínimos e eles receberão insalubridade. Essa é uma baita conquista. Uma conquista que vem, inclusive, para calar medos dos nossos agentes comunitários de saúde aqui em Divinópolis, já que o prefeito Gleidson, junto ao seu secretário de administração, estava caminhando para cortar a insalubridade deles. Chegou a ser feito um parecer dizendo que eles não tinham direito de receber. Mas agora, que graças a uma emenda federal, a nossa Constituição ficou garantida o direito à insalubridade e os 2 salários mínimos, o prefeito fez um post dizendo que participou de um post deles, garantindo que vai pagar aquilo que é obrigação através de uma emenda constitucional. Então eu quero parabenizar a Comissão dos ACS aqui de Divinópolis pelo trabalho e luta. Eles se juntaram a uma comissão que é nacional e participaram dessa mobilização pela aprovação do piso e da insalubridade. Também quero falar, gente, sobre a nossa manifestação pelo radar na BR. Então, quando a gente está falando lá da entrada do bairro Santo André, São Paulo, Copacabana, vários outros bairros ali daquela região, a gente sabe que a região está extremamente perigosa. Às margens da rodovia e com um radar retirado por um governo que assumiu dizendo, que é o governo federal, dizendo que os radares são máquinas desenfreadas de multa. Que desconhecimento, que ignorância. A retirada do radar faz com que existam pelo menos 3 acidentes por semana e só esse ano 2 pessoas já morreram ali naquela região. Mas o que importa é que não está dando multa, né? Quando a gente está falando, gente, de direitos e dignidade e de pertencimento à cidade, a gente está falando do direito de ir e vir também. A gente está falando das crianças que vão e voltam dos bairros de ônibus escolar conseguirem sair e entrar em seus bairros em segurança. O radar precisa voltar para lá e outras formas de sinalização precisam ser feitas. A gente precisa colocar um quebra-mola, a gente precisa colocar um redutor de velocidade. Qual a estratégia a ser utilizada? Eu não sei, porque eu não sou engenheira de trânsito. Mas eu sei que algo precisa ser feito e o que a gente observa é um governo federal omisso e irresponsável com as mortes. Eu quero saber se o governo federal vai se responsabilizar pela última morte que lá esteve. Deixou neto, que deixou filho. É muito triste assistir esse tipo de coisa. Cabe dizer que não havia na manifestação lá do bairro Santo André e dos outros bairros que lá estavam, São Paulo, Copacabana, nenhum outro deputado. Nem o deputado Domingos Sávio, nem o deputado Cleitinho. E eu entendo que a agenda deles é muito apertada, mas cada um tem entre 20 e 30 assessores. A galera é muito bem paga. Não é possível que nenhum podia estar lá acompanhando essa manifestação. É importante dizer também que não havia ninguém da prefeitura, apesar dos bairros pertencerem à prefeitura de Divinópolis e dos moradores tão atingidos serem moradores divinopolitanos. Mais uma vez, o secretário de Trânsito e Segurança Pública impressiona pela sua omissão. É fato que ele não é capaz de resolver esse problema, já que nós estamos falando de uma sinalização em rodovia. Mas a presença dele ali seria, no mínimo, simbólica e demonstraria uma preocupação com a segurança dos que ali moram. Além de que um ofício, vindo da CETRANS, poderia ter um impacto diferente no governo federal, considerando que é o órgão técnico da prefeitura e que poderia solicitar melhorias na sinalização daquela área. Bom, eu me coloco à disposição dos moradores daquela região. Digo para vocês que enquanto eu estiver na política, de qualquer forma que seja, eu servirei a vocês. Já mandei ofício para os nossos deputados, mandei ofício para o deputado Domingos Sávio, para que ele se mobilize e converse lá no governo federal, ele que tem tanto trânsito, né, com o presidente Bolsonaro, converse lá no governo federal para que a gente consiga melhorar a sinalização naquela área, porque mais pessoas não podem morrer. A gente precisa resolver isso.
Por último, gente, eu quero falar sobre o print que circula por Divinópolis hoje, que é o print da minha presença no fundo do ato com o presidente Lula, lá em Belo Horizonte ontem. É importante dizer, gente, que esse mandato tem lado. Esse mandato sempre teve lado. Sempre foi o lado do povo, sempre foi o lado das mulheres, sempre foi o lado dos educadores, o lado dos ambientalistas, das pessoas LGBTQIA+. Eu nunca tive medo. E a grande vantagem de ter uma carteira assinada e de permanecer trabalhando como eu permaneço dando aula, é que eu não dependo de política para viver. E eu não preciso ter medo de me posicionar em busca de um emprego, em busca de um mandato atrás do outro. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui por um propósito muito maior, que é o de representar as pessoas que em mim acreditaram lá atrás. Para todas elas, eu preciso dizer, a gente está num momento em que a democracia do nosso país está em risco. Mais de 600 mil brasileiros morreram por causa de uma pandemia que correu de forma descontrolada nesse país. Por uma vacinação que chegou mais de 2 meses depois do que chegou em outros países. A gente está num país que voltou para o mapa da fome depois de ter saído anos atrás. A gente está num país em que as pessoas que lá atrás tiveram o direito de estudar, hoje estão desempregadas, porque o país foi desindustrializado, porque as pessoas não têm mais condições de trabalho dignas. A gente está num país em que as pessoas estão na fila do osso para ter alimento, enquanto o presidente gasta 4 milhões de cartão corporativo, com sigilo, que lá na campanha ele tinha prometido retirar. Considerando tudo isso, gente, eu tenho lado. E o meu lado é o lado da democracia, é o lado dos direitos humanos, é o lado da população que está sofrendo, pagando imposto para esse senhor que ocupa a cadeira do governo federal passear de jet ski, enquanto as pessoas morrem pelo Brasil. O meu lado é esse. Tem sido muito dito por várias pessoas me perguntando, Lohana, você vai ser pré-candidata? Você vai ser candidata? Como que tá isso? Eu preciso dizer para vocês que eu não acredito em pré-candidatura de mim mesma. Eu não sou nem nunca serei pré-candidata de mim mesma. Quem lança qualquer pessoa, quem diz sobre o desejo de ver qualquer pessoa ocupar um espaço é o povo. O povo de Divinópolis, o povo de Minas Gerais, o povo do Brasil. E é para essas pessoas que o meu nome está à disposição. Eu, pelo Partido Verde, eu estou à disposição de todos vocês para trabalhar e para servir. É importante dizer, gente, que o momento em que a gente está vivendo é um momento de união. É um momento em que muita gente está passando por cima de algumas coisas e entendendo que o projeto maior é, de fato, defender o Brasil, defender Minas Gerais dos riscos à democracia que a gente tem enfrentado. Riscos que a gente enfrenta no governo federal, riscos que a gente enfrenta no governo de Minas, já que a gente é governado por alguém muito semelhante ao presidente Bolsonaro, só que invernizado, que fala mais manso e mais bonito. É o senhor governador Romeu Zema. Esse momento em que a gente está é um momento de luta e de união. E eu sei muito bem que muita gente que está me assistindo ainda não tem um lado nessa história. Mas é para todos vocês que eu estou aqui dizendo. Mesmo que a gente não concorde 100% com as ideias de A ou B, com o que o lado A ou B diz, a gente com certeza concorda que a democracia tem que ser protegida. Que os direitos das pessoas LGBTQIA+, têm que ser protegidos. Que o meio ambiente não aguenta mais sangrar. Que todas as pessoas que morreram pela Covid, boa parte delas poderia ter sido salva. A gente concorda sobre isso. A gente concorda que ter gente na fila do osso, enquanto o presidente gasta 4 milhões de cartão corporativo, é indecente. E se a gente concorda, a gente precisa se unir. O meu convite para cada um de vocês hoje é para isso. Contem comigo, saibam que eu estou à disposição de vocês e que a gente vai vencer tudo isso. E esse momento de sofrimento vai ficar guardado para as páginas de história dos nossos livros. Obrigada, presidente. Obrigado.